Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre a nova decisão tomada por Marcelo Marques que impacta e muito na eleição do Grêmio. Sim, Marcelo Marques segue de uma forma ou de outra impactando na eleição do Tricolor a disputa entre os candidatos Odorico Roman e Paulo Calef. E ainda mais depois de uma polêmica que se tornou pública com uma declaração que movimentou as redes sociais nas últimas horas. E vamos tratar aqui também do titular importante que o Grêmio perdeu para os próximos enfrentamentos do Campeonato Brasileiro, um jogador que sem dúvida alguma fará muita falta. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva já na arrancada, me ajuda a chegar na meta dos 70 mil inscritos e o teu like é importante para o conteúdo chegar em mais gremistas aqui no YouTube. Também ativa as notificações para ser avisado sobre novas informações do Grêmio e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Vamos lá. Primeiro ponto para a gente abordar é que perdemos Marcos Rocha. Cariel Dornelles trouxe a informação. Na manhã desta terça-feira, o jogador teve agora constatada uma lesão muscular. Passou por exame e o que antes era um desconforto, passou por um período de preservação, de tratamento, ficou fora de alguns jogos, por exemplo, as partidas em São Paulo contra Santos e Bragantino, e retornou. Parecia bem, claro, sempre um cuidado muito grande em relação ao Marcos Rocha, não só por esse episódio, mas por outros episódios de lesões também no Palmeiras e principalmente pela idade do jogador. Estamos falando de um atleta já de 36 anos. Então é evidente que precisamos cuidar de uma maneira diferente desse jogador. Até pela qualidade dele, né? A importância no sentido técnico, mas no sentido de liderança, né? Ele é uma liderança extremamente positiva por diversos motivos. Foi uma grande contratação a do Marcos Rocha, mas a idade chega para todo mundo e 36 anos é uma idade perigosa em relação a lesões musculares para qualquer jogador. Mesmo que ele se cuide muito, né, e é o caso, ainda assim tem essa dificuldade. O Marcos Rocha, infelizmente, deixou o jogo mais cedo, ainda no primeiro tempo contra a equipe do Bahia, e ele ficará fora dos próximos jogos. Teve a lesão muscular constatada, será ausência contra o Juventude, mas não só contra a equipe da Serra no próximo domingo na Arena, mas também de outros enfrentamentos. O Grêmio, por enquanto, não especifica ainda exatamente o tempo de parada. Isso gera uma preocupação muito grande, até mesmo porque a gente começa a imaginar o que pode vir de substituição. No último jogo, o Camilo entrou como meio-campista, o Gustavo Martins foi para a lateral. Está muito claro que essa não é a melhor escolha, né? Improvisar um zagueiro não costuma dar resposta, porque o time fica travado e também não tem ainda assim aquela proteção necessária, né? Talvez contra o Juventude no Jacone tenha sido o único jogo que o Gustavo Martins realmente deu uma resposta bem interessante na lateral. Nos outros jogos ele sofreu porque ele não tem o cacoete de atacar, não é uma crítica ao jogador. Eu seria inclusive injusto em criticar o Gustavo Martins, sendo que ele está jogando de forma improvisada. E o João Lucas, ele que deve ser o escolhido, né? Não está 100% fisicamente, também é um jogador que tem algum histórico de lesões, teve uma muito grave recentemente, está recém voltando, não está totalmente bem fisicamente, não está pronto completamente no sentido físico, mas vai ter que jogar, vai ser preparado ao longo da semana para jogar contra, inclusive, o seu ex-clube, o Juventude. João Lucas, é com ele que a gente vai para os próximos enfrentamentos. Existe uma diferença muito grande, né, de qualidade, de novo da questão da liderança, em relação a Marcos Rocha e João Lucas. Mas não tem muito o que fazer. Até porque o João Pedro só retorna na próxima temporada. Aí sim o distanciamento seria menor, né? O Marcos Rocha é melhor do que o João Pedro, mas o João Pedro é bem melhor do que o João Lucas. Olha só, uma polêmica, digamos assim, se instalou nas últimas horas e está reverberando muito, né, entre gremistas nas redes sociais, entre páginas e imprensa, enfim. Que é o seguinte: o Marlon Passos, braço direito do Marcelo Marques, advogado do empresário Marcelo Marques, deu uma entrevista no Duda Garbi e depois ele foi lá e colocou uma nota no seu Instagram, falando sobre a eleição, dizendo que não conhece muito bem o Paulo Calef, etc., mas que pediu ao Paulo Calef que preservasse o Marcelo Marques quando da decisão de sair da vida política do Grêmio, disse que gostou muito que o Paulo Calef atendeu o pedido, etc., mas ele foi contra a candidatura do Odorico. Sem dar detalhes, sem citar nomes e deixando claro que não faria isso,
ele foi muito claro ao dizer que é contra Odorico. Ele não se manifestou favorável ao Calef, se manifestou neutro em relação ao Calef, mas contra o Odorico. Não a pessoa do Odorico, né? Por mais que seja óbvio, a gente tem que falar. Mas contra o candidato Odorico. Ele não é favorável ao Odorico ser o presidente do Grêmio. E vocês já se deram conta do quanto isso é impactante? Nós estamos falando do braço direito do Marcelo Marques, o cara mais próximo ao Marcelo Marques, dizendo que acha que o Odorico não tem que ser presidente do Grêmio. E não só pelo Odorico, mas pelo Odorico e pelas pessoas próximas dele. Ele diz muito claramente que não quer generalizar, que não são todas as pessoas, inclusive ele super elogia o Celso Rigo. A relação do Marcelo Marques com o Celso Rigo sempre foi muito próxima e muito positiva. Inclusive o Celso Rigo entrou na chapa a pedido do Marcelo Marques. Mas as outras pessoas, e não sabemos exatamente quem, o único citado é o candidato Odorico, talvez o Dutra esteja nessa batida também, não sei dizer por certo porque ele não cita, mas é o braço direito do Odorico, então me faz pensar que tem uma chance muito grande do Dutra também ser um desses nomes que não são apoiados pelo Marlon Passos. E é inevitável que a gente pense que, se o Marlon Passos está falando, a opinião do Marcelo é igual ou pelo menos muito parecida. E não só pela proximidade, pelo fato do Marlon Passos ser o braço direito do Marcelo, o cara mais próximo do Marcelo, mas porque o Marcelo não quer apoiar a chapa do Odorico. Por que o Marcelo não quer apoiar a chapa do Odorico? Sendo que ele estava nessa chapa. Bom, eu já trouxe para vocês que o Marcelo não confia em absolutamente ninguém para estar à frente do Grêmio. Ele confiava nele. E é por isso que ele jamais aceitou o convite para ser vice-presidente. Ele sempre quis ser presidente do Grêmio. E achou, de uma forma até mesmo ingênua, inicialmente, que poderia mudar tudo, que poderia fazer as coisas do seu jeito. Quando percebeu a quantidade de políticos que estariam ali, que teriam que ganhar cargos em diferentes áreas do clube e que não teriam a mínima competência para tal, ele pulou fora. Claro que outros motivos também estiveram dentro dessa decisão do Marcelo Marques de se afastar. Mas, sem dúvida alguma, um dos principais motivos foi o quanto ele se assustou com a vida política. E isso faz com que ele não apoie o grupo que ele estava. Se o Marcelo Marques não apoia o grupo que ele estava, mesmo gostando muito do Celso Rigo, do filho do Celso Rigo, que também parece uma ótima figura, um cara preparado, um cara novo, que está fazendo um belo trabalho nas empresas do seu Celso Rigo, na empresa, com reformulações, com inovações. Mas esses caras, será que eles já se deram conta do que o Marcelo se deu conta? Será que a melhor decisão é realmente votar na chapa do Odorico porque o Marcelo fazia parte dela, porque o seu Celso Rigo ainda faz parte dela? Mas nem o Marcelo está apoiando. E será mesmo que o Calef é a melhor alternativa? Eu não sei. O Calef também tem cometido muitos deslizes. Eu realmente não sei. Esse canal não fez, não faz e não fará campanha para nenhum candidato. Mas esse canal tem opinião de um gremista, de um jornalista gremista, que traz as informações e analisa as informações e coloca para debate para que a gente juntos para que possamos pensar juntos. Acho que isso é muito importante. O torcedor precisa pensar, olhar para tudo e tomar a melhor decisão. Nesse momento, eu não saberia em quem votar. Sinceramente, não saberia em quem votar. Estamos numa gestão ruim, nitidamente ruim, mas os dois candidatos não me passam a mínima confiança. Quem ganhar, vou torcer demais, porque torço pelo Grêmio. Quero que faça um bom trabalho o ganhador. Mas nesse momento, nenhum dos lados me passa confiança. Qual o teu sentimento sobre a eleição? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Hora do Pastel é sucesso, é qualidade, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista, não para de crescer. Procura mais próxima de ti no site ou no Instagram. Grenal 10, o cupom para tu ganhar 10% de desconto. Hora do Pastel. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.